Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 25 de junho. O Senado agora está começando. O Conselho de Ética do Senado vota no final desta tarde o relatório do processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. Ele é acusado de envolvimento com Carlos Cachoeira. O contraventor está preso no presídio da Papuda, em Brasília, por comandar um esquema de jogo ilegal em Goiás. No dia 6 de março, o senador Demóstenes Torres foi à tribuna se defender das primeiras denúncias de que estaria envolvido no esquema de Carlinhos Cachoeira. Demóstenes confirmou que tinha um relacionamento pessoal com o contraventor, mas disse que não sabia dos negócios ilegais de Cachoeira. Apesar dos relacionamentos de amizade, nunca tive negócios com Carlos Cachoeira. As ligações telefônicas apontam para conversas triviais e tiveram sua frequência ampliada durante o período em que eu e minha mulher interferimos numa questão pessoal da amiga dela, esposa de Carlos Cachoeira. No final de março, o PSOL entrou com uma representação no Conselho de Ética contra Demóstenes por quebra de decoro parlamentar. No início de maio, o Conselho aprovou o relatório inicial do senador Humberto Costa e abriu um processo disciplinar. O relator recorreu a votos e pronunciamentos de Demóstenes para apresentar indícios de que a atuação parlamentar dele poderia ter favorecido Carlinhos Cachoeira. Diante do exposto e dos elementos que apontam para indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar que tornam o senador sujeito à perda do seu mandato, voto pela admissibilidade da presente representação. No dia 29 de maio, o senador Demóstenes Torres apresentou a defesa no Conselho de Ética. Disse que tem patrimônio compatível com a renda e que nunca fez lobby pela legalização dos jogos. Demóstenes admitiu que utilizava um aparelho de rádio e celular oferecido por Carlinhos Cachoeira. Também reconheceu que tinha marcado reuniões com órgãos públicos para tratar de interesses de empresas do contraventor, mas ressaltou que fazia o mesmo por outros empresários de Goiás. Muita coisa teve uma importância relevada e a grande maioria, a esmagadora maioria, se não a totalidade, não tem importância ou relevância penal ou ética alguma. A votação do relatório final deveria ter sido feita na segunda-feira passada, mas os advogados do senador Demóstenes Torres conseguiram uma liminar do Supremo Tribunal Federal que garantiu um prazo maior para que as alegações finais da defesa fossem analisadas. O Conselho de Ética se reúne nesta tarde para votar o relatório final do processo. Depois que o parecer do senador Humberto Costa for lido, Demóstenes Torres terá 20 minutos para se defender antes da votação. O relator pode sugerir punições que vão de uma advertência até a perda de mandato. A reunião exige um quórum qualificado, com a presença de no mínimo 9 senadores. Se for aprovada a cassação, o processo tem de ser analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje os 10 anos de vigência do Estatuto das Cidades. Na audiência pública, os participantes discutiram temas como mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental e acessibilidade nos grandes centros. A representante do Ministério das Cidades destacou que é preciso preparar os municípios para implementarem o plano diretor nas áreas com mais de 20 mil habitantes. Também ressaltou que o Estatuto das Cidades precisa avançar mais nas questões de acessibilidade urbana. A cidade tem que acolher todos, sem distinção. E para isso a gente precisa sim, fazer uma série de modificações físicas na cidade, redução de barreiras, retirada de obstáculos, para a gente conseguir exatamente promover essa cidade que seja sustentável e que seja inclusive em todas as suas dimensões. A mobilidade urbana nos grandes centros também foi discutida. Os participantes da audiência defenderam que o Estatuto das Cidades deve priorizar o transporte coletivo, já que 93% da população utiliza as redes públicas, como ônibus, trens e metrôs. Nós defendemos hoje que, ao investir em sistema de transporte, nós deveríamos ter, na realidade, um projeto urbano ao longo.
porque o transporte ele valoriza enormemente as áreas por onde ele passa. E a gente geralmente vê investimento em transporte como despesa, quando na realidade ele gera renda. Nós temos que reduzir a necessidade de trabalho, a necessidade de deslocamentos. Nós temos que reduzir o tamanho das cidades e nós temos que ampliar o transporte público. A saída está no transporte público, não há saída no transporte privado. O transporte privado é suicida e a gente vê todo dia pelos engarrafamentos. Na próxima quarta-feira, a comissão de juristas que elabora a reforma do Código Penal entrega o anteprojeto ao presidente do Senado, José Sarney. O texto foi finalizado na semana passada. 16 especialistas de diferentes ramos do direito se reuniram no Congresso Nacional durante 7 meses para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal. Uma das preocupações do grupo foi facilitar o entendimento do texto pela população. O código tem que ser claro, tem que ser singelo para que a população possa entendê-lo. O cidadão, ao ler o Código Penal, deve entender quais as condutas que são vedadas e que possam ser recriminadas. E não apenas um Código Penal feito para a academia, feita para os operadores do direito. O anteprojeto atualiza o código que está há 72 anos em vigor. O texto aumenta o número de situações em que o aborto é permitido, descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal, torna crime a homofobia, dá proteção a índios que cometerem crimes seguindo tradições da tribo, tipifica os crimes de enriquecimento ilícito e formação de milícias, responsabiliza penalmente empresas envolvidas em corrupção e crimes ambientais e pune com prisão o motorista que dirigir embriagado sem necessidade de comprovação pelo bafômetro. Hoje no Código de Trânsito existe aquela exigência de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. E ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Conclusão, a impunidade está generalizada. Dirigir visivelmente embriagado, aí não precisa quantificação nenhuma. Basta as provas testemunhais, provas, filmagens, fotografias e o exame clínico. O anteprojeto será entregue ao presidente do Senado, o senador José Sarney, em uma solenidade nesta quarta-feira. É só depois deste momento que o texto será discutido pelos parlamentares e poderá sofrer mudanças. Para a comissão de juristas, cabe agora aos senadores propor alterações para aprimorar o texto original. Nós somos uma comissão técnica que foi honrada com esse convite aqui feito pelo Senado da República, pelo senador Pedro Taques, e nós procuramos ao longo desses 7 meses honrar esse convite. E agora, mas nós não temos legitimação popular, nós não somos eleitos. Então esse trabalho elevado, e eu tenho certeza que será executado da melhor maneira, no tempo próprio, fica agora com o Congresso Nacional. Muitos temas polêmicos certamente vão renascer para o debate, e isso é lógico, isso é normal. O que importa é que nós levantamos todos os problemas e procuramos dar-lhes uma roupagem técnica para que o Senado e a Câmara possam apreciá-los devidamente. O presidente do Senado condenou hoje o impeachment sofrido pelo presidente do Paraguai, Fernando Lugo, por considerar o processo antidemocrático. José Sarney ainda considerou didática a decisão dos países do Mercosul de suspender temporariamente a participação do Paraguai na cúpula do bloco marcada para sexta-feira em Mendoza, na Argentina. Uma medida, quer dizer, que tem um sentido didático, quer dizer, para desestimular providências nessa natureza, que não só ocorreram no Paraguai, mas que em muitos países está ocorrendo, e que então nós também temos que estar atentos a essas outras circunstâncias. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.